Som SC. Tudo em som automotivo. www.somsc.com.br. Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar para vocês sobre os grupos do Facebook. Aqui na barra do site da Som SC tem todos os grupos aí, pelo menos a maioria. E vamos começar aqui pelo da Som SC, que já está com quase 10 mil membros, em breve mais. Sempre publicações nossas aí, projetos novos, caixas de som, ligações, etc. Grupo da Snake está bem forte aí, a galera tirando dúvidas sobre projetos, postagem de vídeos, tem promoções aqui de melhor vídeo ganha 2 driver, tudo mais. O grupo da Sondista aí postando instalações, dicas e tudo mais. Vídeos sempre. Da Taramps, que está cada dia mais forte também, sempre com muitas postagens de clientes. Grupo da Stetson, também bem interessante, sempre postando novidades aí do som automotivo da Stetson. Da Aeros, cada dia mais forte aí. Da Oversound, sempre com lançamentos, novidades aí no grupo. Grupo da Ultravox, grupo da JBL Selenium, entre outros grupos aí, Quest Audio, JFI, etc. Temos também o grupo aí Classe Som, foi um grupo criado para quem quer vender, comprar ou trocar seu som automotivo, seja móvel, amplificador, bateria e tudo mais, sempre postando e-mail, cidade e estado para entrar em contato, quem tiver interesse. E é isso aí. Convidamos vocês aí a entrar nos grupos de maior interesse por você mesmo. Um abraço a todos. E aí, gente, agora vamos falar sobre o vídeo sobre multímetros. Bom, existem vários tipos, vários modelos, tem diversas funções aí. No caso dos analógicos e dos digitais aí, que hoje são mais comuns. Tem multímetros aí que fazem medição de temperatura, frequência, impedância, corrente contínua, corrente alternada, entre outras funções aí, por isso se chama multímetro, são multifunções no caso da parte elétrica. Ohmímetro, frequencímetro, termômetro, QRMS, capacímetro, etc. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre um modelo aí mais comum, que é esse amarelinho, ou alguns que são com a capa preta, mais semelhante. E iniciando o vídeo, eu queria falar com vocês sobre aqui os símbolos, a simbologia que muita gente não sabe onde botar a tecla aqui de ajuste, onde é que selecionar, aqui selecionar. Então vamos começar aqui com os 3 plugs, que é muito importante fazer a seleção correta deles. O plug negativo, no caso preto, sempre vai aqui no terra, aqui no COM, certo? Aqui está explicado. O plug positivo, normalmente, para medir voltagem e resistência, é usado aqui no segundo, onde está aqui volts ou o símbolo da impedância, então ele vai aqui no segundo. Mas esse multímetro também mede até 10 amperes de corrente contínua. Então, para quem for fazer uma medição aí de consumo de algum equipamento DC, poderia usar o plug vermelho neste lado aqui. Vamos começar aqui pela impedância. No caso, tudo que tem resistência aí, a gente chama de impedância, ohms, no caso o que mede, e o símbolo é o ômega aqui, no caso tipo um U ao contrário. Então, sempre que a gente quiser medir um resistor, alguma coisa, a gente vai selecionar aqui e de acordo com a resistência que a gente escolhe. Pode ser medida resistência de alto-falantes e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo aí medindo aqui no caso resistências várias, no caso tanto resistência, voltagem alternada, contínua e amperagem também. A voltagem contínua, ela tem símbolo aqui, um tracinho em cima e pontilhados embaixo. Isso significa que é uma continuidade, ele não tem alternância, então é sempre a mesma. Essa voltagem contínua aqui é mais encontrada em pilhas, baterias automotivas, estacionárias, baterias em série, qualquer coisa movida a bateria aí, ou no caso até aquelas fontes 12 volts, 6 volts que são ligadas na tomada para ligar equipamentos que são movidos a pilha, também é medida a tensão com este símbolo aqui, e no caso aqui tem a potência de cada um. Nesse caso aqui o máximo é 1000 volts contínuo desse multímetro. Temos a voltagem alternada, sempre com esse tio do lado aqui.
forma uma onda. Por quê? Porque a voltagem alternada, diferente da contínua, ela sofre ciclos. Padrão internacional não existe. Cada país tem a sua voltagem. No caso do Brasil, são duas voltagens, 110 e 220 volts a 60 Hz. Alguns países têm 50 Hz, alguns 60, alguns têm 110, 125, 220, 240 volts. Então isso muda para cada continente que você visitar aí. No padrão brasileiro aí, a voltagem alternada das tomadas é em média de 110 ou 220 e 60 Hz. Se você já tomou um choque na tomada, provavelmente teve uma sensação de 60 vibrações por segundo, ou seja, é uma vibração bem rápida. Às vezes aquela interferência que dá quando a gente liga numa fonte de som, faz esse som, é porque está faltando aterramento ali e está passando, no caso, um pouco de tensão alternada para o seu som. Então, esta é a voltagem alternada, essa frequência de 60 Hz. Também, por exemplo, um teste que muita gente faz é testar alto-falante ou fazer vídeo marketing de alto-falante ligado na tomada. Isso vai variar da impedância do alto-falante. Quanto maior, menos recebe potência. E também da voltagem. Então, a pessoa ligando o alto-falante na tomada vai tocar a 60 Hz, que é um subgrave bem forte, né? Um grave bem forte mesmo para dentro do carro. O falante vai excursionar bastante. E aí depende da impedância do falante, pode receber em torno de 1000 até 10, 12 mil watts RMS ligando direto na tomada. Então isso depende da impedância mesmo. Depois vamos para amperagem, esse símbolo aqui, A, e tem um símbolo em cima aqui de contínuo, certo? Esse símbolo da continuidade. Então significa que esse multímetro, essa parte aqui, só vai medir amperes contínuo, usando no caso esse plug aqui. Aqui temos para medir ou testar, no caso, diodos, esse símbolo aqui do diodo, e aqui para medir transistores, que são aquelas chips pretos, digamos assim, que vai grudado no alumínio no módulo, que dá a potência, no caso do amplificador de potência e etc. Então é isso aí, galera. Agora vamos para o próximo passo, que é os vídeos de como funciona. Temos um multímetro True RMS, certo? E aqui outro. São multímetros muito utilizados aí na eletrônica em geral, também no som automotivo, fabricantes. E bem interessante porque ele mede potência de amplificadores com corrente de saída alternada digitais, ou seja, se você quiser medir um amplificador do tipo 3000 watts RMS digital, você precisa deste cara aqui. E este é o multímetro comum, barato, encontrado em vários lugares aí no mundo todo. E ele já faz várias funções que esse aqui também faz. A diferença maior é que esse aqui não mede True RMS. Esse aqui já mede, no caso, True RMS para esses outros feitos. Entre também, nesse caso aqui, esse aqui é um adaptador que vem junto para medir a temperatura, entre outras funções aí, hertz e amperagem e conjunto com alicate, outras coisas que o simples não tem, tá? Que no caso hertz, temperatura também. Então eles são um pouco mais completos, com botão hold que você pode paralisar onde que mediu mais e tudo mais. Bom, função básica aqui vamos mostrar para vocês. Medindo corrente contínua até 20 volts, no caso dessa bateria de 9 volts. Nesse caso aqui, fazendo com uma mão só, toquei aqui e lá está dando a voltagem, 9,75 volts. Então a bateria realmente está que nem nova aí. Muito boa voltagem. E é simples assim. Agora vamos mostrar para vocês como medir voltagem alternada. No caso a gente coloca aqui em voltagem alternada. Eu vou botar em 750 porque passa de 200 e minha tomada é 220. Então é só espetar os dois plugs aqui. E pronto, já temos a voltagem em tempo real aí desta tomada, 216 volts. Às vezes ela dá uma oscilada, se está usando algum equipamento mais forte, depende da rede da casa. Isso aí, bem simples de medir.
Também podemos fazer teste de resistores. Aqui temos várias resistências e, como muitos estudam eletrônica aí sabem, cada dessa faixinha dá um valor aí na eletrônica. Então vamos tocar aqui o positivo e o negativo de um lado. É isso aí, medindo no caso um pequeno resistor aí que a gente usa em LEDs. Beleza, gente? Bom, gente, agora eu vou medir a impedância. Vou selecionar aqui 200 no símbolo de ohms. Vou ligar uma bobina desse driver da Tomahawk e a outra aqui. E o multímetro vai me acusar o RE da bobina desse driver. Não é impedância. A impedância não tem como medir porque isso, cada falante quando ele trabalha, a bobina do alto-falante, ela sempre vai te dar uma impedância que trabalha de acordo com a frequência. Então não tem como medir com multímetro comum. Com o alto-falante parado, poderia ser aqui um subwoofer ou qualquer outro tipo de alto-falante, ele sempre vai dar, depois de um tempinho, claro, tem que esperar até parar, depende do multímetro, ele vai te dar o RE, que é a resistência elétrica. Então, normalmente um falante de 8 ohms tem um RE aí de 6.5 a 7, 7,5. Falantes de 4 ohms tem um RE normalmente de 3.6, 3.5, mas pode ser um pouco mais baixo de acordo com cada fabricante. E assim vai, sempre a resistência um pouquinho menor que a impedância. Beleza, gente? Agora eu selecionei aqui teste de diodo e vamos testar esse LED aqui. No caso, a perna maior é positiva e a menor é negativa. Vamos ver aí como é que se ele vai acender ou não. Então tá aí, para teste de diodo bem simples. Bom, agora vamos medir o consumo, no caso a corrente aqui em amperagem. Botei aqui no caso amperagem contínua, tem os 3 pontinhos e um traço em cima, significa que é contínuo e não alternado como no caso uma tomada. Para isso precisaria de um alicate AC. Então aqui a gente está botando 10 amperes, para quê? Porque a gente não sabe quanto que vai consumir, então é melhor botar um pouco maior e depois diminuir, beleza? Para não estragar o equipamento. Aqui temos uma bateria de 12 volts, fizemos uma ligação do positivo no positivo da bateria e entra o negativo da bateria na barra de LED e sai por aqui. Quando eu tocar aqui vai fechar o circuito, beleza? Pronto, agora tá os dois polos da bateria tá fechando o circuito com a barra de LED e aqui tá me dando o consumo, no caso 0.1213 amperes. E eu, claro, como é menos de zero, então poderia botar ali no 0.200 miliamperes para começar a medir certinho, mais preciso. Beleza, gente? Bom, para medir o consumo, muita gente já deve ter visto a galera usando aí alicates de teste amperímetro para fazer a medição do consumo, no caso de teste de amplificadores e tudo mais. Seria nesse estilo aqui. Essa aqui no caso seria uma alicate de corrente contínua, medindo no caso uma bateria de um amplificador. E essas aqui alicates, essa aqui muito comum aí, vendida barata, e essa um pouco mais cara da Fluke, marca muito top, medindo alta tensão. O cara até tá com luva aqui, 325 volts, né? E aqui no caso uma medição de um chuveiro elétrico, provavelmente 110 volts pelo consumo aqui, 34 amperes. Então é só passar o fio positivo aqui no caso pela alicate e já vai te dar a amperagem. Aqui temos um cabo aqui de uns 50 milímetros, uns 104 amperes aqui. E a diferença dos dois é a simbologia. A gente sempre tem que prestar atenção no contínuo e alternado. No caso desta aqui, DCA, Direct Current Amperage. Então, no caso, ele está medindo a amperagem DC, corrente contínua, e aqui AC. Então, no caso, essa alicate mede os dois, como este exemplo aqui também, alternado e contínuo. É muito caro para comprar uma alicate dessa comparado a esta aqui. Essa aqui é bem barata. Normalmente as alicates baratas são nesse formato aqui. Elas só têm
ou amperagem alternada, que é para medir rede elétrica, aí, tipo um painel de energia, disjuntores ali, a gente medir cada disjuntor da casa, o que está consumindo cada lugar da casa, eletrodomésticos, etc. Já este aqui com contínua e alta amperagem, no caso tem algumas que chegam até 2000 amperes, elas conseguem medir consumos, por exemplo, de quanto a sua fonte automotiva está mandando para a bateria, quanto de consumo o seu módulo está consumindo em amperagem em tempo real. Então ela é bem interessante para o uso de técnicos em som automotivo, quem precisa saber o seu consumo. Aqui no caso de novo demonstrando, e é isso aí. No caso desse multímetro, só mede até 10 amperes contínuo, ligado aí no caso um pino em cada parte do equipamento que vai testar. Som SC. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.